espalhados em alguns lugares. João então os exorta, meus amados irmãos, a não pecarem. Ele diz aqui no versículo 1: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Perceba que João se dirige à audiência dele de uma forma muito carinhosa. Ele fala: meus filhinhos. As pessoas que estavam lendo essa carta de João eram pessoas das mais diversas idades, 20 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos. Portanto, quando João fala meus filhinhos, ele não se refere a crianças, mas é um termo carinhoso, afetuoso que João usa. Se os irmãos lerem com atenção as 3 cartas de João, os irmãos perceberão que há uma ênfase muito forte no amor. Não só as 3 cartas, como também o evangelho dele é muito enfatizado. Inclusive é lá em João que está João 3,16, o famoso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nas epístolas nós encontramos muito João falando em amor, em amados, em ameis uns aos outros, amai uns aos outros. Portanto, nós entendemos que João era um pastor afetuoso. Ele era um homem cheio do amor de Deus no coração. E quando ele começa o escrito dele, ele fala: meus filhinhos. E ele depois diz o porquê que está escrevendo: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O pecado é uma realidade, mas ele nunca deve ser algo bem-vindo na minha e na sua vida. Todo crente tem que olhar para si mesmo e entender: eu estou rodeado de pecado, o pecado está em mim, mas eu não me entregarei a ele. João escreve esta carta para que os crentes não pequem. A pergunta é: mas tem como ficarmos sem pecar? Totalmente não. Mas o objetivo, o foco da vida cristã é pecar o mínimo possível, é buscar a santificação. O contrário do pecado é a santificação, é a pureza, é o temor a Deus, é a obediência, é o coração latejante pela santidade e a benevolência do Senhor. Quando João diz que escreve essas coisas para que não pequemos, o que João tem em mente, meus amados irmãos, é uma vida santa, é uma vida que honre e agrade a Deus. O pecado não nos deixa fazer isso. O pecado não deixa você e eu agradarmos a Deus, e muito menos honrá-lo. O pecado nos quer e nos quer totalmente. Se você e eu formos brincar com o pecado, ele não brincará conosco. E o máximo que ele puder extrair de nós, nos destruir e nos levar para longe de Deus, ele não medirá esforços em fazê-lo. É por isso que você e eu não podemos brincar com o pecado. Não podemos de forma alguma achar que o pecado é algo que nós dominamos. Enquanto você e eu pensamos que estamos dominando o pecado, já há muito tempo ele está nos dominando, e pior, nos dando a falsa sensação de que nós podemos dominá-lo. Quem nunca ouviu a expressão eu paro quando eu quiser? Mas nunca para, porque a Bíblia diz que o homem que comete pecado, a mulher que comete pecado, sem a presença do Espírito Santo, é um escravo do pecado. A Bíblia mostra a condição humana não apenas como flertando com o pecado, mas a escravidão ao pecado, amarrada ao pecado. A humanidade está com o pecado dentro do seu coração de uma forma tão enraizada que só o novo nascimento pode nos afastar do desejo e do amor ao pecado. Portanto, você e eu precisamos olhar para o pecado assim, com os olhos de Deus. Quando olhamos com os nossos olhos, o pecado é muito bom, é muito delicioso. A sensação de cometê-lo e escondê-lo é maravilhosa. A sensação de nos entregar a tudo que vem ao coração é muito boa. É uma adrenalina que mexe conosco. Mas o pecado promete felicidade, e por fim só nos dá escravidão, vergonha e condenação. O pecado quer nos levar para longe de Deus, e você e eu não podemos brincar com isso. Jonathan Edwards disse o seguinte: se você quiser ficar longe de Deus, o diabo vai te dar o cavalo e as esporas. O que o diabo mais quer é que você e eu estejamos longe, muito longe de Deus. E quanto mais pecamos, quanto mais nos entregamos ao nosso próprio pecado, quanto mais você e eu nos entregamos a nós mesmos, mais longe de Deus nós ficamos, mais nos distanciamos do Senhor. Biblicamente falando, a Bíblia nos foi dada para não pecarmos. João diz: escrevo-lhes para que não pequeis. Quando abrimos a Bíblia, encontramos o pecado de Abraão, o pecado de Davi, o pecado do próprio Adão, o primeiro ser humano. Encontramos o pecado de muitos homens e mulheres de Deus.
A pergunta a se fazer é: por que a Bíblia registra esses pecados? Por que a Bíblia simplesmente não ignorou os pecados desses homens e mulheres de Deus? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Deus deixou a Bíblia registrada para mim e para você, com mandamentos para não pecarmos, e com exemplos de homens e mulheres que pecaram, e com exemplos de homens e mulheres que fugiram do pecado. Ou seja, a Bíblia nos mostra aqueles que fugiram do pecado e glorificaram a Deus, como José, e a Bíblia nos mostra aqueles que sucumbiram ao pecado, como Davi e Sansão. É por isso que você e eu não podemos de forma alguma ignorar a Bíblia. A Bíblia nos foi dada para que não pequemos. Qual é o principal objetivo da Bíblia? Hoje pela manhã nós vimos na escola dominical. A Bíblia é útil para nos ensinar, nos corrigir, para nos repreender e nos educar na justiça, a fim de que nós, o povo de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. A Bíblia está nas suas mãos. A Bíblia nesse momento é exposta para mim e para você, para que você e eu tenhamos uma vida de santidade, para que fujamos do pecado dia após dia. Você e eu não podemos nos conformar com o pecado. Você e eu não podemos achar que pecar é normal. Não podemos pensar que a vontade do homem é a vontade de Deus, porque não é. Aquele ditado que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus, quando aplicada à teologia, não é verdade. A voz do homem, o desejo do homem, a inclinação do homem é contrário à voz, e a inclinação é o coração de Deus. Deus quer santidade para mim e para você. Você e eu queremos o pecado. Você e eu queremos transgredir a lei de Deus. Quantas pregações, quantas exortações, quantos alertas você e eu já ouvimos para não fazer uma coisa, e parece que quanto mais nós não queremos fazer, quanto mais dizem que não devemos fazer algo, mais queremos fazer aquilo. Augusto Nicodemos, ele conta uma história muito interessante, uma ilustração sobre isso. Não sabemos se real ou não, mas ela ilustra qual é a vontade do homem. Alguns jovens passavam em frente a um grande hotel, e a fachada era de vidro, aquele vidro enorme, bonito, e eles passavam ali, olhavam, admiravam, e iam e vinham. Um certo dia o dono do hotel colocou uma placa dizendo que ali era de vidro e que não se deveria tirar objetos que pudessem quebrar o vidro. Você já sabe o que aconteceu, né? Pedrada no vidro. Eles leram que não podia arrumar pedra. A primeira coisa que eles pegaram foram essas pedras e atiçaram no vidro, atiraram no vidro e correram. Quando é dito ao ser humano, não faça isso, aguça nele a vontade de fazer. O ser humano só quer fazer o que está na contramão da vontade de Deus. Fazer a vontade do Senhor, obedecer a Deus, é o maior desafio que o ser humano encontra sobre a face da terra. Alguém já disse: você perceberá que não é bom até se esforçar em ser bom. Quanto mais nos esforçamos para sermos melhores, mais percebemos como é difícil agradar a Deus, como é difícil adorar a Deus, como é difícil andar de acordo com o coração do Senhor. Por isso, você e eu somos chamados hoje a entender que foi escrito para mim e para você, a Bíblia e os demais escritos que estão aqui, o Novo Testamento e os demais escritos, para que não pequemos. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, diz o apóstolo João. Você e eu temos que olhar para o pecado com repulsa. Nós temos que entender que o pecado não é a vontade de Deus. Mas pastor, me deu vontade. Pastor, eu estou ouvindo aí ultimamente o pessoal dizendo: faça o que está no seu coração. Não vá por aí. Não siga o seu coração. Não vá e não ande de acordo com o seu próprio coração. A Bíblia diz que dentro do coração do homem procedem os maus desígnios, o adultério, os maus pensamentos, a ambição, a mentira, a idolatria e tudo mais. O nosso coração não é bom. O único coração bom que existe é o coração de Deus. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, ele saudou Jesus e falou que ele era um bom mestre. Jesus falou que ninguém é bom a não ser um, que é Deus. O próprio Jesus Cristo disse que só há Deus, o Pai, que é bom. Ele, Jesus Cristo, é claro, e o Espírito Santo, Deus Trino. Fora de Deus não há bondade em nós. Nós temos alguns atos bons que provêm da bondade de Deus. Quando você e eu fazemos algo de bom, foi Deus que nos capacitou. Mas quando você e eu pecamos, é algo natural a mim e a você, que vem do próprio coração. João Calvino já dizia: quando olharem para mim e virem algo bom em mim,
é Jesus Cristo atuando em mim. Quando olharem para mim e virem algo mal, é meu mesmo, é do meu interior, é do meu coração. Isso está em mim e em você. Por isso João diz: eu escrevi estas coisas para que vocês não pequem. Se a nossa leitura bíblica, se a nossa vinda aqui à igreja não nos leva à santidade, nós estamos errando até agora. Imagine aí, depois de 10 anos de crente, 15 anos, 20 anos de crente, você perceber que perdeu todo esse tempo na igreja, vindo aqui, mas nunca cresceu em santidade. Se você e eu lemos a Bíblia e não odiamos o pecado, se você e eu ouvimos a pregação da Bíblia e não renunciamos o pecado, nós estamos lendo errado, estamos ouvindo errado. A Bíblia nos leva para longe do pecado. Um grande homem de Deus disse: ou este livro, se referindo à Bíblia, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Portanto, meus amados irmãos, não pensemos que aqueles que vivem em pecado são neutros, não estão influenciando em nada, porque estão. Quando você e eu não nos afastamos do pecado, a Bíblia diz que nós estamos nos afastando da própria Bíblia. A frase desse homem de Deus veio da Bíblia. Ele leu a Bíblia e concluiu: ou nós nos afastamos do pecado lendo a Bíblia, ou o pecado nos afastará da Bíblia. Agora a escolha é sua. Isso agora está em minhas mãos, em tuas mãos. Agora cabe a nós obedecermos a Deus ou ao pecado. Os que obedecem a Deus entenderão e verão e experimentarão que há dificuldades, mas eles perceberão quão bom é fazer a vontade de Deus. E aqueles que fazem a própria vontade, eles perceberão que é bom inicialmente fazer a própria vontade. Parece que pecamos e nada acontece, mas por fim descobrirão quão amargo é o pecado. Eles perceberão quão vergonhoso é o pecado. O pecado é como aquele falso amigo que nos chama para uma coisa errada, e quando estamos fazendo algo errado, ele corre e nos deixa lá sozinhos para sermos abordados pela polícia. O pecado faz assim. O pecado nos atrai e diz: vem, não ligue para esse povo da igreja, não ligue para essa igreja aí, não ligue para esse negócio de Bíblia, me dê a mão. E o pecado nos estende a mão, e nós inocentemente agarramos a mão do pecado, e o pecado nos conduz. Chega um certo momento, ele solta a mão, desaparece e nos larga ali, desobedientes a Deus, quebrados, envergonhados, decepcionados e condenados. É isso que o pecado faz. É por isso que você e eu precisamos fugir do pecado. João diz: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se porventura eu e você, por um deslize, um descuido, caímos em pecado, pois sabemos que nossa natureza humana peca, João diz: mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Versículo 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Escuta o que João diz aqui. João primeiro diz que escreve essas coisas para que não pequemos. A regra é fugirmos do pecado. A regra, segundo Deus, é vivermos em santidade. Deus não quer que você e eu nos entreguemos aos nossos próprios prazeres. Deus não quer que você e eu nos entreguemos aos próprios pecados que há em nosso coração. Essa é a regra, mas há exceções. Ou seja, se porventura eu e você pecarmos, se mesmo depois de vigiarmos, mesmo assim caímos em pecado, não podemos ser tomados pelo desespero. Lembra do que eu falei aqui? Quando o pecado nos abandona, ele nos deixa lá, frustrados, decepcionados, quebrados e condenados. Se porventura você estiver assim, se porventura você estiver nessa situação que eu descrevi aqui, há perdão para você. João diz que se nós pecarmos, isso aqui é hipotético. João não está exortando, estimulando você a pecar. João está dizendo: se porventura acontecer que você pecar, não deixe o pecado te levar ao desespero. Por quê? Porque temos advogado junto ao Pai. João usa aqui uma linguagem, meus amados irmãos, que era usada nos tribunais da época dele. João diz que Deus Pai é como o juiz que tem que aplicar o rigor da lei, a justiça. Todo juiz reto aplica a lei. Portanto, Deus deve punir os homens, porque os homens quebraram a lei dele. Só que João diz o seguinte: nós temos um advogado junto ao Pai.
João diz que Jesus é aquele que nos defende. João diz que Jesus nos coloca, meus amados irmãos, numa situação de salvação. Ele nos tira da condenação e nos coloca em salvação. João diz que a posição de Jesus junto ao Pai é uma posição de defensor. Ou seja, quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus nos declara justos, sem pecado. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós. Ele já carregou os nossos pecados. E agora a justiça de Jesus Cristo, toda a vida santa dele é colocada em mim e em tua vida, como se nós fôssemos santos como Jesus. E assim como o Pai aprova a vida de Jesus, agora Deus Pai aprova todos aqueles que estão em Jesus. Por isso que João acrescenta, dizendo que Jesus Cristo é o justo. A expressão justo quer dizer que ele não tem pecado. Ao contrário de nós que temos pecado de sobra, ao contrário de nós que temos pecado para dar e vender, Jesus não tem pecado algum. Ele é o justo, com J maiúsculo. Ele não é um justo, ele é o justo. É aquele que não tem pecado. É o puro Cordeiro de Deus. É aquele que não pode ser acusado de pecado. É aquele que, enquanto esteve sobre a face da terra, tentaram acusá-lo. Jesus é aquele que, enquanto esteve entre nós, tentaram de todas as formas incriminá-lo, mas ninguém conseguiu. Tanto é que a Bíblia diz que o julgamento de Jesus foi feito à base do suborno. Tiveram que subornar pessoas, tiveram que pagar pessoas para mentir, porque não havia crime algum contra Jesus. O próprio ladrão da cruz, aquele que estava ao lado de Jesus, testificou: nós, com justiça, porque os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, ele não cometeu pecado algum. Por isso que a Bíblia chama Jesus Cristo aqui de o justo. Escute, você e eu não temos capacidade nenhuma, nós não temos justiça nenhuma, nós não temos moralidade nenhuma para nos salvarmos. Nós estamos desabilitados, desqualificados para nos salvar, porque nós somos os próprios pecadores. Não há como nós nos salvarmos. É preciso alguém mais justo do que nós. É preciso alguém que não tenha pecado. É preciso alguém que não tenha quebrado uma lei de Deus. Olhe entre os homens, procure dentro da humanidade, não há ninguém assim. Por isso que o Pai enviou o seu Filho desde o alto céu. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi preciso que do alto viesse um justo. Foi preciso que o Pai mandasse um justo para salvar os pecadores, porque aqui embaixo todos nós somos pecadores. E o justo, que é Jesus, diz João, está ao lado do Pai. Ele está à direita do Pai. Ele está junto ao Pai, para que, se porventura você e eu caímos em pecado, não sejamos tomados pelo desespero, mas saibamos que existe advogado junto ao Pai. Aqui vai uma aplicação para mim e para você. A salvação para você, a salvação para nós. Pastor, eu já pequei demais, eu já errei demais, eu já fiz coisas absurdas que, se contadas ou colocadas num telão, eu teria vergonha de todos que estão aqui. Não importa, nós temos advogado junto ao Pai. Não importa qual o nosso pecado, não importa o quão longe nós fomos, há perdão para nós, porque a Bíblia diz que temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, Ele nos defende. Jesus Cristo, o justo, Ele pode advogar a nossa causa e nos defender junto ao Pai. Ele pode ser a nossa justiça, e assim não devemos mais um pecado ao Pai, nem um delito ao Pai, porque Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões da lei. Ele pagou na cruz do Calvário. Então a salvação para nós, a segunda aplicação que você e eu não podemos deixar passar de vista é: devemos andar em santidade. João diz aqui, eu escrevi estas coisas para que vocês não pequem. A expressão que João usa aqui, para que vocês não pequem, quer dizer que nós temos que andar em santidade o máximo que nós pudermos. Não podemos usar como desculpa o fato de Deus ser bom, o fato de que Jesus Cristo é o Salvador. Eu vou pecar, eu ouvi na igreja que eu posso pecar e me arrepender. Mas veja bem, os verdadeiros arrependidos não gostam do pecado. Escute isso. Hoje em dia é preciso pegar e explicar as coisas com detalhes, porque há muito risco de distorcerem as nossas palavras. A Bíblia, e
hipótese alguma, nos diz que você e eu podemos olhar para o amor de Deus e pensar o seguinte: eu vou viver como eu bem quero, Deus é bom, na hora da morte Ele me salva. Ó a Bíblia dizendo não. A Bíblia nos chama à santidade hoje. A Bíblia diz que você e eu temos que seguir a Jesus Cristo fielmente hoje. A Bíblia nos chama agora para sermos de Jesus, consagrados a Ele, fiéis a Ele, comprometidos com Ele, santos ao Senhor, consagrados ao Senhor. Não podemos admitir o domínio do pecado sobre nós. Nós temos que odiar o pecado e viver em santidade, porque Deus não é pecador, Deus não é impuro, Deus é santo. E Ele mesmo disse: sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que olhar para Deus e dizer assim: Senhor, eu quero perseguir a tua santidade, eu quero ser como o Senhor, eu quero viver conforme o Senhor me mandou viver. E Deus nos mandou viver pecando o mínimo que nós pudermos. Nós devemos pecar, meus amados irmãos, o mínimo que nós pudermos. Você e eu muitas vezes pecamos e ao fim do dia estamos exaustos, estamos totalmente destruídos. Sabe por quê? Porque nós temos uma falsa confiança. Estou na igreja, Jesus é meu Salvador, eu posso viver como eu bem quiser. Não pode. Ninguém aqui pode viver como bem quiser. Nas igrejas hoje o pessoal está confundindo muitas coisas. Nas igrejas evangélicas o pessoal quer entrar assim, ó, com boi e tudo, com mala, com muamba e tudo. E não é assim. Para seguir a Jesus Cristo é do jeito que está escrito na palavra dele. E na palavra de Deus está escrito que nós temos que ser santos, nós temos que ser consagrados, nós temos que buscar pecar o mínimo possível. Nós temos que olhar para o pecado e entender que ele está aqui entre nós, que ele está em nós, que ele nos rodeia, mas que ele não deve nos dominar, que ele não deve ser colocado em prática com prazer, porque o pecado não ganha prazer no coração de um crente verdadeiro. Pastor, eu tenho prazer ainda em pecar. Pois então duvide de sua salvação. Duvide muito mesmo, porque onde há salvação há rejeição ao pecado. Escute isso: onde há salvação há rejeição ao pecado, há ojeriza, há nojo ao pecado. Irmãos, foi o pecado quem levou Jesus Cristo à cruz. Quando Jesus Cristo foi crucificado, quando ele foi colocado ali, a Bíblia diz que ele foi colocado ali por causa dos nossos pecados. Uma certa vez, dois homens brigavam, discutiam, e um dizia: quem matou Jesus foram os judeus, e outro dizia: quem matou Jesus foram os romanos. Até que um terceiro homem chegou e disse assim: quem matou Jesus foram os judeus, os romanos e nós. Eles apenas gritaram, julgaram, condenaram e por fim executaram a pena, no caso dos romanos. Mas Jesus Cristo passou por isso tudo por nossa causa. Fomos nós que levamos Jesus à cruz. Ele agonizou, ele suou, ele sofreu, ele foi condenado por mim e por você. Ele carregava os nossos pecados, ele carregava a nossa inveja, a nossa pornografia, o nosso adultério, o nosso ciúme, nossa possessividade. Ele carregava a nossa negligência, ele carregava nossas línguas pesadas, cruéis e venenosas. Ele carregava nossos olhos maliciosos, ele carregava a nossa mentira, ele carregava a nossa inveja, ele carregava nossas idolatrias naquela cruz do Calvário. Ele morreu por nós, por nossa causa. Nós o matamos. É por isso que a Bíblia diz, meus amados irmãos, que temos que odiar o pecado. Então aqui nós entendemos que devemos viver em santidade, mas que se porventura pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. Nós temos um equilíbrio aqui muito interessante. Se porventura você pecar, não tenha vergonha, vá até o Pai e confesse, vá até Deus e confesse. Você que não se converteu ainda, chegue junto ao Pai essa noite e de joelhos, em pé ou assentado, comece a se confessar diante de Deus. Confesse a dizer a Deus como você tem vivido até agora, e peça a Deus perdão pela vida que você está levando até agora. Chegue junto ao Pai e invoque a mediação de Jesus Cristo. Peça ao Pai que te atenda e te salve por causa da salvação em Jesus Cristo. Peça a Deus o Pai que o Filho dele, Jesus Cristo, advogue a sua causa. Chegue diante de Deus Pai, confiando unicamente em Jesus Cristo.
e comece a dizer quem você é, e comece a dizer o que você tem feito, e peça perdão, e peça mudança, e peça uma nova vida, e peça não uma segunda chance, mas peça o sangue de Jesus Cristo sobre você, e assim você experimentará a salvação, e assim você experimentará a salvação eterna, perdão de pecados, reconciliação com Deus e convicção de salvação por toda a eternidade. Porque o versículo 2 nos diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos de João, mas também pelos do mundo inteiro. Agora João tira uma linguagem do Antigo Testamento, ele vai no Antigo Testamento e procura outra figura. Ele já usou para Jesus Cristo a figura do advogado, agora ele usa para Jesus Cristo a figura do sacrifício, e ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação era um sacrifício, que era oferecido no Antigo Testamento para cobrir os pecados do povo diante de Deus e aplacar a ira de Deus sobre esse povo pecador. A propiciação era um sacrifício que apaziguava, que aplacava a ira de Deus. Dentro do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, lá onde Deus se encontrava com o povo, naquela tenda enorme, havia um lugarzinho chamado Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório, e o sumo sacerdote, uma vez ao ano, respingava 7 vezes o sangue do cordeiro sobre aquela tampa, e ele propiciava o pecado do povo diante de Deus. Ele propiciava o povo. O que é que isso queria dizer? Com o sangue daquele sacrifício, ele aplacava a ira de Deus, a justiça de Deus sobre o pecado daquelas pessoas. O apóstolo João aplica aqui a Jesus essa linguagem, e ele diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu como que esse sacrifício de propiciação. Jesus Cristo é aquele que não só cobre os nossos pecados aos olhos do Pai, mas Jesus, ele satisfaz a justiça de Deus. Por que que um crente não será mais condenado no juízo final? Por que que um crente pode dizer: nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo? Porque Jesus já sofreu toda a condenação do crente. Jesus já suportou sobre ele toda a ira de Deus. A ira de Deus que deveria recair sobre nós já foi aplacada por Jesus Cristo, porque ele é um sacrifício de propiciação. Por isso que João diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Escute isso. Jesus Cristo é o advogado que nos defende junto ao Pai, e ele é a propiciação junto ao Pai. João une duas figuras, uma do mundo moderno, em que ele escrevia o texto dele, uma do mundo antigo, em que havia o sistema de sacrifícios. E João diz: Jesus Cristo é o advogado que nos defende junto ao Pai. Quando o diabo quer nos acusar diante de Deus, como muitas pessoas nos acusam, depois que fez isso e isso quer ser crente, quem faz isso é o diabo e pessoas da língua grande. Quando as pessoas fazem isso, e o diabo também, nós temos Jesus Cristo advogado junto a nós. Deixe que digam, que falem, que pensem. Deixa o povo falar, entende? Ah, mas você fez isso e isso, quer ser crente agora? Não tem problema. Deixa o povo falar. Nós temos um advogado junto ao Pai. Quem nos defende junto ao Pai é Jesus Cristo. Não seremos mais condenados pelo Pai, porque Jesus Cristo já foi condenado em nosso lugar. Quando alguém disser assim, depois que fez isso e aquele quer ser crente, diga para a pessoa: Jesus é o meu advogado. Você é mais do que ele? Você pode mais do que ele? Você pode anular o que ele fez por mim? A tua acusação é maior do que a defesa dele? É claro que não. Então diga para a pessoa: venha para Jesus Cristo também, porque você está condenada, e sem ele você e eu estamos condenados, e nele nós estamos salvos. Nós precisamos de um advogado que nos defenda. O diabo é um acusador, ele nos acusa diante de Deus: olha lá, tal crente fez isso, 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 isso. E aí Deus, o Pai, diz: sim, ele fez, mas meu filho morreu por ele. Amém. Meu filho derramou sangue por ele. Meu filho é defensor dele. Por isso que Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Seguindo para terminarmos, João diz, versículo 3: e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
nisso sabemos que estamos nele, em Deus. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Para terminar então a pregação de hoje, nós mais uma vez voltamos no primeiro ponto, o ponto da santidade. João diz aqui que as pessoas que realmente conhecem a Deus são aquelas que o obedecem. Ele diz no versículo 3: nisso sabemos que o temos conhecido. 2 pontos: se guardamos seus mandamentos. No versículo 4 ele diz: aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. E no versículo 6 João diz: quem diz que permanece em Deus deve andar como Jesus Cristo andou. Perceba que 3 vezes João diz a mesma coisa. O ponto de João aqui é o seguinte: conhecimento de Deus verdadeiro nos leva a fazer a vontade de Deus. Se você sair aqui agora, aqui dentro mesmo da igreja, mas vamos lá para fora, sair aqui agora e perguntar às pessoas quem conhece aqui a Deus, quem gosta de Deus, quem ama a Deus, dificilmente você encontrará uma pessoa que dirá que não gosta de Deus ou que não crê em Deus. A maioria das pessoas dirá assim: eu gosto de Deus, eu amo a Deus, eu tenho Deus no coração. Só que João diz o seguinte aqui, ó: tem um perigo maior do que o ateísmo. Porque o ateísmo, meus amados irmãos, é algo declarado. A pessoa abre a boca e diz assim: moça, Deus nem existe. Isso aí é coisa criada para enganar os crentes e o povo do mundo. Nós nem cremos em Deus. Ok, o ateu já declarou. O problema de João é quando nós dizemos que conhecemos a Deus, mas nossa vida está na contramão da vontade de Deus. Nada há pior no mundo do que o auto-engano. Por isso que na Bíblia está escrito: sede praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não há nada pior no mundo do que nos enganarmos. Se alguém me engana, foi maldade dela, ela me enganou, ela foi má, ela foi maliciosa, eu não tenho culpa, a pessoa me enganou, ela falou: fulano, estou te chamando ali, e eu saí correndo, cheguei lá, era mentira. Mas se eu me engano, se eu mesmo sou o meu maior sabotador, aí tem um problema enorme. João diz que todas as vezes que você e eu dizemos: eu conheço a Deus, eu creio em Deus, mas nós não o obedecemos, João diz: nós estamos mentindo e a verdade não está em nós. Onde está a verdade? João responde: naqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Versículo 4: aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Dizer que conhece a Deus é uma coisa, agradar a Deus é outra. João diz que há uma prova, há uma constatação de que uma pessoa realmente conhece a Deus. Não é que ela diz que conhece a Deus. João diz, é que ela guarda os mandamentos de Deus, ela obedece aos mandamentos do Senhor. Se você quiser aqui essa noite saber se você realmente gosta de Deus, você que nos visita, se você quiser um parâmetro seguro, um padrão seguro para medir se você realmente ama a Deus, olhe para a sua vida e veja o quanto que você obedece a Deus. O quanto que você obedece a Deus é o quanto que você ama a Deus e o conhece de verdade. Se não tem obediência, não tem amor, não tem conhecimento. Se tem obediência de João, tem amor, tem conhecimento, tem verdade. João diz que a palavra de Deus está no coração daqueles que obedecem, e o amor de Deus é aperfeiçoado no coração dessa pessoa dia após dia. Sabe o que é santificação? Santificação é quando eu e você obedecemos a Deus todos os dias, renunciando nossa própria vontade para fazermos a vontade de Deus. Isso é santificação. É quando você e eu dizemos não para a própria vontade do coração. É quando você e eu dizemos não para o próprio desejo, a própria inclinação, e abraçamos a verdade da palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, e andamos como Jesus Cristo andou. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós temos que andar como Ele andou. Você e eu temos que entender uma coisa: o amor a Deus, o conhecimento de Deus são medidos na Bíblia pela conformidade que temos com Jesus Cristo. Se você e eu nos parecemos com Jesus Cristo, se você e eu estamos seguindo após Jesus fielmente, mesmo com nossos pecados, dificuldades, limitações, diz a Bíblia, nós estamos andando em amor, em santidade, em verdade. João diz: aquele que diz que gosta de Deus, aquele que diz que conhece a Deus, tem que andar como Cristo andou. Olha que responsabilidade. Jesus é o nosso padrão. Nós temos que olhar para Ele e dizer: Jesus, eu quero andar após o Senhor, eu quero ser um seguidor teu, uma seguidora tua, eu quero andar como o Senhor andou. Aqui
está a prova de que realmente amamos e conhecemos a Deus. Dizer é fácil, dizer qualquer um pode dizer. Podemos abrir a boca aqui agora e dizer assim: ó, eu amo a Deus, eu tenho Deus no coração. Só que a Bíblia diz: espera aí, calma. Você o obedece, você faz a vontade dele, se parece com Jesus, segue a Jesus Cristo fielmente, você fala como Jesus, pensa como Jesus, anda como Jesus? Não, então não o conhece. Então não o conhece, apenas ouviu falar sobre um tal de Deus, apenas tem conhecimento de Deus culturalmente. Nós crescemos ouvindo a mãe dizendo: valha-me Deus, que Deus nos defenda. Todo mundo já ouviu o nome de Deus, é o nome mais usado que tem, é o nome de Deus, o nome com certeza mais invocado é o nome de Deus. Até o ateu, quando o avião está caindo, ele diz: nos socorra, ó Deus. Só que a obediência a Deus, diz a Bíblia, é só para aqueles que realmente estão na verdade. É somente para aqueles que não apenas falam que conhecem a Deus, mas que de fato conhecem. Então que você e eu nessa noite entendamos uma coisa: nós temos que andar conforme Jesus, nós temos que andar em santidade. A Bíblia foi escrita para que você e eu não pequemos, para que você e eu nos pareçamos cada vez mais com Jesus Cristo. E a segunda verdade que eu quero destacar é: se porventura você pecar, se porventura você está sentindo o peso dos seus pecados, a culpa dos seus pecados, não se demore a vir a Deus por meio de Jesus Cristo. Se você já é crente ou não, batizado ou não, não importa. Independentemente da sua culpa, independentemente do seu pecado, da extensão do seu pecado, ou do quão longe você já foi, há perdão para você, há perdão para mim, há perdão para nós. Porque a Bíblia diz que ao lado do Pai nós temos um advogado, e é Jesus Cristo, o justo. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Nesse momento vamos louvar a Deus. Na sequência nós vamos orar